Oi, pessoal! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo aqui no Manacast. Mas antes de começar, nosso episódio com aquele entusiasmo, deixa eu apresentar para vocês aqui a lição da Escola Sabatina dos Adolescentes. Se você ainda não tem, adquira a sua na CPB ou com a sua diretora da Escola Sabatina ou a sua professora. Eu só sei que essa lição vai te ajudar bastante na sua vida espiritual. Então não se esqueça de adquirir a sua lição. E se você já tem também, pega aí pra acompanhar com a gente, pega um caderninho pra você anotar tudo que vai ser dito aqui, porque eu tenho certeza que vai ser muito edificante. Isso aí, mas antes de tudo, deixe-me apresentar a vocês a nossa convidada. Seja muito bem-vinda, Júlia! Seja muito bem-vinda! Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, estudando essa lição, com temas tão importantes. E mais antes, pessoal, um detalhe, eu acabei de saber aqui também que a nossa Júlia, ela tem uma novidade para nos contar da gente, de um livro, Pode contar um pouquinho mais sobre esse livro pra gente? Bom, esse é um livro que eu escrevi para adolescentes, cristãs, e é um livro que ele foca na reestruturação da vida de adolescentes, mediante o conhecimento delas sobre assuntos como saúde. Então, por que hábitos de saúde importam, né? Porque como se livrar de maus hábitos para adquirir hábitos cristãos, conforme a Bíblia, o Espírito de Profecia. Então, assim, é um livro narrado, né? É uma história, são 7 jovens, e circula de vários assuntos. Então, é uma habilidade, assim, que eu gosto muito, que é escrever, que Deus me deu essa habilidade. E eu espero que futuramente eu possa escrever outros livros também, abrangendo talvez outras faixas etárias, os meninos também. Amém, vai ser muito legal. Então, muito importante para você, adolescente, se você quiser adquirir, aí a gente qualquer coisa deixa aqui na bio ou algum lugar aqui. Mas para a gente começar, pessoal, você falou uma palavra muito interessante, que é reconstrução. E o nosso título de hoje é a primeira testemunha, A gente vai contar a história de Madalena. E a Maria Madalena passou por um processo de reconstrução, basicamente, Jesus havia libertado ela de 7 demônios, ela foi transformada por Jesus, E ela vem acompanhando Jesus em toda a sua trajetória, em todo o processo de evangelização, processo de pregação do evangelho. E Maria Madalena estava ali com Jesus, ouvindo as suas palavras, ouvindo os sermões, e foi ali onde ela foi sendo transformada, reconstruída, Uma mulher que vivia atormentada pelos demônios, havia sido resgatada por Cristo, E nas outras lições a gente abordou, um pouquinho, a cruz do Calvário, o Getsemane, todo esse processo ao qual Jesus havia morrido, E Maria Madalena, mas as outras mulheres, o que elas podiam fazer nesse momento que Jesus havia morrido, A única coisa que elas podiam fazer era embalsar o corpo de Cristo, Só que ela chega lá e vê que a pedra está sendo movida, só tem lá os lençóis. E agora? Roubaram o corpo de Jesus. E Maria Madalena começa a chorar de desespero. Depois ela vê um homem ali e era um anjo. E ele pergunta, por que você chora? Ele ressuscitou. E ela fica abismada, depois ela tem um encontro com Jesus, E por isso o título, a primeira testemunha, Isso. Porque ela agora corre para os discípulos, Jesus ressuscitou, eles até no primeiro momento, eles não acreditam, Porque como que o mestre que estava morto havia ressuscitado? E ela foi a primeira testemunha. E uma coisa que eu queria te perguntar também é como é que você acha que como a experiência dela com Jesus transformou a vida dela? O que foi nessa experiência? Então, Maria Madalena sair da posição que ela estava, de uma mulher endemoniada, para ser a primeira testemunha da ressurreição de Cristo, é uma mudança, uma transformação gigantesca. Bem radical. Sim, bem radical. E aí, esse processo, ele foi se dando ao longo do tempo que ela convivia com ele. Então, ela, imediatamente, quando ela foi liberta, ela passa a conviver com Jesus, passa a estar com eles dentro da comunidade dos discípulos, os mais próximos ali. E, em vários momentos, ela teve um papel importante. Como, por exemplo, você falou que elas iam embalsamar o corpo de Jesus. Mas antes dele ser morto, ela já tinha feito um pouco desse embalsamento nos pés de Jesus. Ela leva... de gratidão. Exatamente. Um ato de gratidão. Ela viveu uma transformação magnífica. Ela vai perante diversas autoridades ali, num ambiente que talvez ela, obviamente, não era bem-vinda, mas ela vai e humildemente se prostra e unge os pés de Cristo e chora e enxuga com os cabelos. Então, é uma demonstração de gratidão com muita
humildade, reconhecendo quem foi Jesus na vida dela. E aí ela vai, mais uma vez, após a morte, fazer isso, ir até a tumba e aí não encontra. E aí, como você trouxe, né? Foi muito traumático para os discípulos, incluindo Maria Madalena, a morte de Jesus. Sim. Foi muito traumático, né? Eles estavam ali dia e noite acordando, comendo, caminhando, conversando, vivendo com Jesus. Era a família de Jesus, era quem ele convivia todos os dias. Então foi muito traumático ver Jesus ser tirado deles num julgamento completamente errado, morto de uma maneira muito, muito dolorosa, e ver eles mortos sendo levado, colocado na tumba, porque eles foram ver isso e saíram porque era o sábado e voltaram ao domingo para fazer o embalsamamento, né? E aí eu fico pensando sobre a questão, vamos pensar aqui, talvez um termo mais atual, um estresse pós-traumático, né? Quando você passa por uma série de traumas mesmo com uma pessoa que você conviveu por tanto tempo, que só fez o bem, que só ajudou, que só ensinou, estendeu amor para todos, e eles veem Jesus passar por aquilo, eles estavam traumatizados com aquela cena. Então, imagina, a Maria, ela vê o anjo, outras mulheres também viram, mas ela continua lá, ela continua lá e ouve a voz de alguém chamando ela acha que é o jardineiro. Sim. Então, naquele momento, ela não conseguiu reconhecer imediatamente que era Jesus. Quando a gente está emocionalmente abalado, muitas vezes os nossos sentidos ficam embotados, né? As coisas que estão na nossa frente, a gente não consegue discernir como deveria. Então, Maria estava ali, diante da tumba vazia, um homem chamando, e ela não consegue entender que ali é Jesus. E ela ouve a voz, e em um determinado momento ele fala o nome dela. E quando ele fala Maria, ela então reconhece que é Jesus. Então, é importante a gente observar que ele fala com ela, acalma ela, não me detém ainda que eu vou para o meu pai, né? Ele tinha que ir se apresentar como sacrifício, porque havia essa necessidade, e ele dá a missão para Maria. Então, ele consegue, Jesus acalma Maria, envolve ela novamente com as palavras dele de amor, de conforto. Eu estou aqui, eu vou para o Pai, agora você vai lá e você vai cumprir a missão de acalmar os outros, né? Os outros estavam também desesperados, querendo notícia. Também já estava correndo a notícia de que ele não estava na tumba, ressuscitou, não ressuscitou, né? E outro ponto interessante que a gente tem que abordar eles sabiam que Jesus ia ressuscitar. Jesus tinha dito isso para eles várias vezes, né? E aí, também diante de um estresse emocional, a gente esquece muita coisa, a parte da nossa cognição, a parte da memória, parece que tudo se apaga. Sim. Você fica só olhando o quê? O desespero. É ou não é assim? A gente só fica... Sim. O desespero da situação nos toma e a gente fica cego praticamente, né? Não enxerga a realidade. E aí Jesus lembra calmamente, com um bom mestre, um professor maravilhoso, né? Com amor, ele novamente diz a ela, agora você vai dizer que eu ressuscitei, né? Aí vem toda aquela memória, porque ele já tinha dito isso para eles. Então é importante a gente também ver. Aí foi que ela foi ser a primeira testemunha. Já recebeu a missão de testemunhar, né? Sobre a ressurreição de Jesus, e que privilégio. Uma mensagem de felicidade em meio ao caos que eles estavam vivendo, né? Em meio à tribulação toda, aquele de tristeza, de não saber o que iriam fazer, né? E um medo também, pô, será que eles vão vir atrás de mim também? Sim. Porque eu era discípulo, eu tava com ele, né? Uhum. E o sacerdote estava criando todo aquele drama, toda aquela história que como Jesus fosse o inimigo do povo, né? O que ia acontecer com eles, né? Eu acho que essa mensagem deu aquela energia, aquela esperança, poxa, há uma luz no fim do túnel, Jesus está aqui com a gente, ele ressuscitou, e a gente traz para nossa vida, né? Devemos aprender também com Maria Madalena, testemunhar. Exatamente. A gente também temos relacionamento com Cristo, quando nós encontramos, nós vivenciamos o milagre de salvação e transformação. Por mais que não seja algo, poxa, ver alguém ressuscitar, mas a gente encontrou Jesus. Isso já é o maior milagre da nossa vida. Eu acho que o maior marco da vida de qualquer cristão é quando você conhece a Jesus. É quando você tem um relacionamento com ele, porque aí você é transformado. Você não vai querer guardar, poxa, eu quero testemunhar para todas as pessoas de quem eu conheci. Eu quero falar desse meu amigo, desse meu pai, desse meu salvador, porque Jesus ele nos traz uma missão de não guardar para a gente. Sim. Maria Madalena não entrar na casa ali com os discípulos e ficar quietinha, não. Ela tinha que contar. E assim eu também vejo a gente como adolescente, como
pescadores de homem, como luz do mundo, devemos testemunhar. A luz não foi feita para ficar ali debaixo da cama, escondida. A luz foi feita para iluminar as pessoas nesse mundo que está em treva. E isso vem também de um amor muito genuíno que eu vejo também de Maria por ele, por Jesus. Eu vi uma entrega muito grande dela, né? Porque em toda a trajetória dela, você pode perceber que quando ela encontra Jesus, ela se apaixona por Jesus. Isso é muito importante. E também teve uma coisa que você falou, que eu fiquei pensando, muitas vezes a realidade deles, de tipo, saber, Jesus tinha falado pra eles que voltaria, não é tão distante da gente, porque Jesus tem promessas pra gente. Jesus diz pra gente que mesmo diante das tribulações, ele está com a gente. Se ele está com a gente, tá tudo bem, vai passar, a gente vai conseguir passar por isso. E muitas vezes a gente acaba esquecendo disso, né? Mesmo Jesus nos falando, às vezes, como você falou, às vezes a gente tá tão desesperado que a gente não consegue ouvir a voz de Jesus. E eu queria saber se você tem alguma dica pra dar pra gente nesses momentos, né? Porque muitas vezes, quando a gente tá desesperado, a gente acaba que não leva em conta as promessas que Jesus diz pra gente. Sim. Justamente sobre isso que eu acho que a gente precisa abordar, porque assim, você citou a questão das tribulações, né? Assim como os discípulos viveram tribulações, nós também vivemos tribulações. E aí, nós temos mensagens que já recebemos e constantemente estudamos, né? Principalmente através da Escola Sabatina, que mensagens para os últimos tempos, né? Nós estamos observando que as coisas caminham para a volta de Jesus. E corremos o risco de nos perder destas mensagens, né? Devido a tantos problemas, o mundo em caos, realmente, não só o mundo lá distante da gente, mas no nosso bairro, na nossa comunidade, ao nosso entorno, as coisas estão difíceis, né? As notícias nos chegam de uma maneira muito impactada, e aí a gente fica naquela cegueira, não conseguimos dar passos além. Uma dica que a gente pode pensar obviamente, você continuar, nunca desistir, nunca parar do nosso devocional. Isso não abrir mão nunca de você estar sempre em oração, lendo a Bíblia, fazendo o seu estudo sistemático, porque isso daqui é uma âncora que vai nos manter arraigados. Sim. Mas uma coisa que a gente tem que ter também é uma dica prática, assim, para adolescentes, para todos nós, jovens, e a gente pensa assim, olha, um contato real com a realidade nos tira desse caos. Quer ver? A primeira coisa que chega no nosso cérebro é o que vem pelos nossos 5 sentidos. E Ellen White fala que a gente tem que ter os sentidos bem desembotados, né? Cuidado da alimentação, praticar atividade física, dormir bem. E onde é que isso nos leva? Isso nos leva a uma conexão com a realidade. Ali é o que está acontecendo no nosso dia a dia. Então, quando a gente está muito preso no problema, talvez tenha alguém do meu lado real que precisa da minha ajuda. Entende? Então, a forma que eu tenho de não ficar tão me desligando da realidade, pensando nos problemas, conecte-se com a realidade. O que seu olho, sua mão, o seu ouvido, naquele momento está lhe dizendo? Esse choque de realidade nos leva, assim, a um entendimento. O que eu tenho que fazer agora? Num curto espaço de tempo, a gente tem a mania de projetar. Ah, não, semana que vem, mês que vem, ano que vem eu quero... Tudo bem, a gente faz planos. Mas e agora? Nesse momento, nesse recorte do tempo que eu tenho domínio, que é o agora? Porque nossa ansiedade, ela vem porque eu quero algo sempre para depois. Mas não, eu não tenho controle do depois. Eu tenho controle do agora. Eu estou aqui agora com vocês. Então, como é que eu posso estar aqui fazendo algo por vocês? Sim. Colocar-se nessa posição, né? Eu acho que é isso que nos conecta realmente com a nossa missão de pregar e pregar de modo prático. A gente leva a mensagem e leva também o subsídio que a pessoa precisa. Pode ser uma palavra, pode ser um auxílio, né? Alimentar, roupa, qualquer coisa. Mas se eu não estou aqui na realidade, olhando no olho de vocês, entendendo o que é que vocês precisam, eu estou passando pela vida só. Sim. Entende? Então, acho que essa é uma forma, obviamente, manter-me conectado com Deus, mas não esquecer do meu semelhante que está aqui ao meu redor o tempo inteiro, precisando do meu olhar. Sim. Tem uma música no Adoradores 5, né, que é para o teu louvor, tem uma frase assim, menos discurso e muito mais ação. Eu acho que isso tem que ser uma das frases que nós, como cristãos, devemos carregar. A gente muitas vezes fica tão preso a tanto discurso que a gente se esquece da ação.
E que as pessoas, elas vão nos reconhecer o quê? Pelos nossos frutos, né? O que é que eu tenho fazido como cristão? O que é que você, adolescente, tem feito para testemunhar de Cristo Jesus, né? Porque a gente pensa que testemunhar é só subir lá no púlpito e pregar o evangelho, ou chegar ali na praça e começar a pregar. Isso também é importante, é eficaz, leva pessoas a conhecer Jesus, é muito importante e é eficaz ao mesmo tempo. Só que as pessoas também irão nos conhecer quando a gente fazer ações mais que acolham as pessoas. Sim. Que ajude, né? O amor ao próximo. O amor ao próximo não é só chegar, não, eu te amo. Isso. O amor ao próximo vai, como você disse, ajudar aqueles que estão necessitados, aqueles que estão carentes tanto de necessidades físicas, emocionais e principalmente de espiritual. Tem pessoas que precisam de uma palavra, precisam de um abraço. E nós, como cristãos, podemos fazer esse simples gesto de carinho, né? Para ser uma forma de testemunhar do amor de Jesus. E eu também acho que, justamente sobre o que você falou, eu acho que às vezes a gente olha para as pessoas com um olhar que a gente não deveria olhar. Porque, tipo assim, eu tinha visto uma pregação, não lembro de quem foi, mas o pastor estava falando que muitas vezes, por exemplo, nós adolescentes vamos para a escola e pensamos, meu Deus, estamos aqui com as mesmas pessoas, que coisa chata, isso e aquilo. E a gente não pensa que as pessoas precisam ouvir sobre Jesus. Talvez aquilo que você acha que a pessoa está fazendo de errado, ou que você acha chato na pessoa, seja porque a pessoa não conhece a Cristo. Talvez se a gente olhar para as pessoas também, né, com um olhar de amor, com um olhar de essa pessoa precisa ouvir de Jesus, precisa tanto de Jesus, eu também preciso, por isso que eu busco ele. Mas será que essa pessoa tem buscado? Será que essa pessoa conhece? Entende a necessidade de precisar dele, né? Então eu acho muito importante a gente também mudar a forma como a gente olha para as pessoas, como a gente vê as coisas, olhar com mais amor, né? Porque é justamente sobre isso que Jesus nos ensina. É olhar com o olhar de Cristo, né? Lógico. Jesus, por exemplo, Maria, se eu não me engano, é a própria Maria Madalena, na qual teve um ato de traição, não foi ela? Se eu não me engano, foi. Né, que é uma história... Tem essas histórias aí parecidas. Então, ali. Aí, Jesus, inicialmente, não, poxa, pega a pedra e também arrumava nela. Não, Jesus falou, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra, né? E Jesus acolheu. Vai e não peque mais. Isso. Então, a gente também tem que ter esse mesmo olhar, esse mesmo agir de Cristo. Porque o que a Bíblia nos diz? Que nós devemos ser imitadores de Cristo, né? Então, imitador de Jesus não é só no modo como a gente se veste, no modo como se a gente vai para a igreja ou não. É nessas pequenas escolhas de acolher as pessoas, de fazer que as pessoas possam ser ouvidas e vistas, né? E ser um instrumento usado pelo Senhor. E validar as pessoas, né? Como você falou, elas estão sendo vistas e elas entenderem que a gente viu que elas estão ali, sabe? Isso já traz um conforto. Eu me lembrei de minha filha de 5 anos, ela tem ela, todo lugar que chega, ela tem uma prática, né? Ela fala de Jesus, aonde quer que ela vai. Que lindo. E ela tem isso com ela. E ela, às vezes, ela começa a perguntar, ela olha pra pessoa e fala assim, você já ouviu falar de Jesus? Você conhece Jesus? E é uma frase muito direta. Sem muito rodeios. E eu sei que quando a gente cresce, a gente vai ficando, né? Pô, eu tô no ambiente, não conheço a pessoa, falo, não falo. Às vezes é buscar um pouco dessa quebrar, né, esses preconceitos assim, né? E assim, que falar de uma maneira tão direta e tão simples. Sem muito filosofia, sem muita... Não, você conhece de Jesus? Eu conheço. Talvez o que Maria conhecia Jesus. Nós também conhecemos Jesus. Jesus já operou grandes transformações na nossa vida. Então, olhar para uma pessoa e ela precisa de mim, então tá, vou lhe dar o que você precisa e vou te dar também aquele que supre em mim o que eu preciso. E aí perguntar, você conhece de Jesus? É uma coisa simples, mas ali você começa a desenvolver um relacionamento com a pessoa em algum momento e que as pessoas precisam disso. As pessoas estão fazendo isso, estão visto isso acontecendo ao meu redor de uma maneira como muito tempo antes eu não via dessa forma, né? As pessoas estão buscando com sede desse conhecimento. Então, se as pessoas estão com sede desse conhecimento e nós temos esse conhecimento, vamos abordar as pessoas de uma maneira tranquila e feliz, porque foi o que Maria fez. Levou uma mensagem de felicidade para os discípulos, de calma. Peraí, calma, o mundo tá desse jeito, mas nós sabemos que não ficará desse jeito para sempre. Jesus vai voltar, né? Além de falar de quem conhece Jesus, falar da mensagem da volta dele, que é o que nós precisamos fazer. E o ato de testemunhar que nós devemos fazer todos os dias da nossa vida, eu acho que começa
quando a gente entrega a nossa vida a Cristo, né? E esse é o ponto de partida da oração, né? E eu gostaria que você pudesse fazer uma oração, né? Pela gente e pelos adolescentes que estão nos assistindo também. Sim, vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por esta lição, que todos nós que estamos aqui diante dessa lição possamos aprender com Maria Madalena, que foi uma testemunha viva do teu amor, que a alcançou, que a transformou, e que todos os adolescentes, Senhor, sejam instrumentos usados por Ti. Amém. Para alcançar pessoas que estão ao redor deles, na família, na escola, na vizinhança, que a vida deles fale do amor que o Senhor tem por eles e fale do amor que o Senhor tem pela humanidade. E que em breve o Senhor vai voltar, que essa seja a nossa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, foi muito bom passar esse tempo aqui contigo. Foi um prazer ter você aqui no Manacast. E você que tá nos assistindo, não fique triste porque terminou, porque semana que vem tem mais um episódio. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, gente.